A graça e a paz de Cristo Jesus, amém? Amém. Primeiro eu quero dizer às bibianitas que estão aqui, essa turma da mídia, pelo amor de Deus, não bote minha foto com a boca aberta. Elas tiram as fotos aleatórias para eu vai olhar. Pelo amor de Deus, já basta ser gordinha, né? Oi? Ai, gente, como é bom pararmos um pouco. Quantas mães aqui cortaram o cordão hoje à tarde? Cortaram mesmo ou já ligaram para saber como é que estão as coisas? É assim, corta, mas liga. Já comeram? Já deu banho? Gente do céu, cadê a turma? Tá ali, a turma que estava aqui, quem mandou largar a rede? Pois é, que eu sei que aqui tem as que não tem mais bebês, as que têm bebês ainda, mas aproveitem o tempo, amém? E louvem a Deus pelos esposos de vocês que estão agora com os filhos de vocês. Às vezes a gente nunca louva a Deus por isso. Você sabia que teve irmã na igreja que não veio porque o esposo não permitiu? Você sabia que teve irmã na igreja que não veio porque não teve condição de pagar? Eu sei que algumas aqui vieram porque o Jeová Jireh proveu. Então, irmãos, eu creio no Deus da presciência, da providência, da soberania. E se você está aqui, aproveite. Porque Deus determinou você estar aqui. Você pode ter vencido tantas lutas, financeira, emocional, conjugal, relacional, profissional. Algumas precisaram trocar de turno, encontrar alguém para ficar no seu lugar no trabalho. Não sei, não conheço, não tenho nem a lista e nem conversei com a irmã Valéria sobre, mas eu sei que é assim. Então, aproveite. Amém? Aproveite esse tempo que Deus tem separado para vocês. E se Deus permitiu você chegar aqui, é porque Ele tem uma bênção para você. Amém? Louvado seja Deus. O tema aqui, não pare de lutar. Nem podemos, né? E o meu texto não vai ser Coríntios. Meu texto vai ser Efésios. Amém? Porque foi passado para mim, não é, que a dinâmica do acampamento é a nossa luta contra o nosso eu, a nossa luta contra o mundo e a nossa luta contra o diabo, nosso adversário. Então, abra aí sua Bíblia no livro de Efésios e você não vai fechar. Amém. Né? Efésios, capítulo 6. E foi bom, encontrei muitas pessoas queridas aqui, além, né, da turma aí do Setebrai. E tem sido muito bom. Sentindo falta de outras pessoas também, mas como eu falei, Deus trouxe a quem aprova o seu coração. Não é isso? Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler 4 versículos. Você vai dar uma descida lá para o versículo 10. Quem não encontrou, diga: eu preciso da escola dominical. Porque gente que não encontra os textos da Bíblia é porque não estuda a Bíblia, não é? Muito bem, mas vamos lá. Efésios 6, versículo 10 diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto,
tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Eterno Deus, Pai de bondade e de misericórdia, nas tuas mãos coloco a minha vida, Senhor. Usa-me para a edificação da tua igreja e para a glória do teu eterno nome. O nome de Jesus eu te suplico, Senhor. Amém. Irmãos, nós vivemos uma guerra. Quando nós entendemos a mensagem do Evangelho, quando nós compreendemos que necessitamos de Deus, quando nós compreendemos que a fonte da nossa existência é o Senhor, e o Espírito Santo nos convence do nosso estado miserável, e nós temos encontro com a graça maravilhosa do Senhor, e somos transformados em filhos de Deus, começa a guerra. Começa a guerra. E há um inimigo que tem um alvo. E sabe qual é o alvo do inimigo? Nos afastar da fonte da nossa vida. Esse é o alvo do inimigo. E para isso, ele vai lutar com tudo que ele puder. A carta de Paulo aos Efésios, ela é escrita, Paulo está numa prisão domiciliar. Ele não está livre, ele não está num espaço como esse, com liberdade de falar, de cantar, de adorar, de orar, de chorar. Não. Ele está preso numa prisão domiciliar. E no início da carta, Paulo vai falar dos privilégios que nós temos em Cristo Jesus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Amém. Aleluia! Quantos foram transformadas? Amém. Aleluia! Restauradas? Amém. Amém. Privilégio em Cristo. No decorrer da carta, Paulo vai dizer que nós pertencemos a um corpo. E para vivermos esse corpo, nós precisamos de unidade. Onde cada membro do corpo é importante. Quem é membro do corpo de Cristo? Amém. E nós vamos nos unindo, formando o corpo de Cristo. Depois Paulo vai dizer que é necessário nós nos enchermos do Espírito Santo. É necessário enchermos do Espírito Santo. Amém. Para que nós tenhamos firmeza. Quando chega no capítulo 6, que já é o término da sua carta, ele vai começar a tratar sobre o relacionamento familiar, né? Sobre o relacionamento profissional, patrão, empregado, empregado e patrão, esposo e esposa, filhos e pai, pai e filho. Não é assim? Quando vai chegando o términozinho, ele usa a seguinte expressão: quanto ao mais, e agora começa o imperativo, a orientação e o desafio. Você está hoje aqui porque você vai ser desafiada. Mas somos fortes em Cristo, amém? E aqui nesse começo do desafio é como viver os privilégios em Cristo, a responsabilidade em Cristo e a multiplicação do fruto espiritual.
E ele diz: quanto ao mais está aqui, sede fortalecidas. A palavra aqui, sede fortalecidas, é reúnam forças. Busquem forças. Mas não é qualquer força. Ele continua dizendo: no Senhor e na força do seu poder. Há uma guerra e nós precisamos reunir forças no Senhor e na força do seu poder. Mas quem é o articulador dessa guerra? Porque se há uma guerra, há dois lados. Há um confronto, há dois lados. E Paulo está escrevendo aqui para o povo de Deus. Portanto, há um reino hostil que está atuando contra o povo de Deus. Quem é povo de Deus? É contra você que o reino hostil está atuando. E aqui ele continua dizendo assim: primeira coisa, revesti-vos da armadura de Deus. A palavra revestir é a ideia de uma sobrevestimenta. Algo que foi vestido sobre uma vestimenta que já existia. Atenção! Nós temos nossas armas naturais que estão na nossa vida, na nossa história, na nossa vida com Deus. Mas Paulo diz que para esta guerra é necessário nós nos revestirmos das armas de Deus. Aleluia. De irmos além, de buscar poder no Senhor. Por quê? Porque essa guerra, ela está no campo invisível, que nós não podemos tocar, que nós não podemos ver, mas ela está ali constantemente em atividade. Ei, batalha espiritual só se vence com arma espiritual. Amém. É por isso que a arma para vencer a batalha espiritual não está em nós, não está na nossa inteligência, não está na nossa sabedoria, não está no nosso planejar, não está no nosso executar, mas a batalha espiritual será vencida com armas espirituais. Aleluia! E essas armas espirituais estão desenhadas aqui por Paulo como a armadura de Deus. Armadura de Deus. Alguns entendem, sendo Paulo um preso domiciliar, é possível, e claro, isso já é provado, que ele era vigiado 24 horas por dia. Era designado soldados para estar ali na cola de Paulo. E há quem diga que é provável que o soldado fosse algemado ao prisioneiro, para evitar que ele pudesse fugir. Penso eu que Paulo está ali e a figura daquele homem pronto, preparado, todo equipado. E dá um insight assim na mente dele e ele diz: a nossa vida cristã é assim. Precisamos estar preparados.
Aquele soldado de guarda estava preparado para qualquer ação que Paulo pudesse vir a realizar, pensar, fazer. Aquele homem já estava pronto. Era um soldado preparado, equipado. Por isso que Paulo diz aqui: nós precisamos nos revestir da armadura de Deus. Porque as armaduras de Deus é que são armas para vencermos a guerra espiritual que diuturnamente nós travamos. Mas continuando, ele vai dizer por que é necessário essa armadura de Deus. Esse revestir. Se nós já temos a prática de uma oração comum, se nós já temos a dinâmica de entender a palavra de forma comum, o que então seria? Por quê? Para quê? E ele vai dizer no finalzinho do 11, para poderes ficar firmes contra as... Não ouvi. Paulo começa agora a nos dizer o perfil desse inimigo. O perfil desse inimigo. A palavra cilada é metodeia. Metodeia lembra método. Só que metodeia significa método astucioso. O inimigo que ataca a igreja de Cristo, ele usa de subterfúgio. Ele usa de astúcia. A palavra de cilada é algo planejado, arquitetado. Quer saber de uma coisa? O inimigo sabe mais de você do que você pensa. E uma das virtudes de quem entra na guerra é conhecer bem o seu opositor. E aqui Paulo está comparando as astúcias do inimigo com cilada. E cilada é algo que se prepara para pegar de surpresa. Ei, não baixe a guarda. Não permita brechas. Porque o inimigo é perito em nos pegar de surpresa. É o vacilo na oração. É o vacilo na vida com Deus. É o vacilo de não fechar o coração para as raízes de amargura. E quando, de repente, nós somos envolvidos pelas astúcias do nosso inimigo. E ele tem um alvo: minar o nosso relacionamento com Deus. E ele cria uma estratégia. E a estratégia pode ser seu esposo, seus filhos, seu colega de trabalho, seu vizinho, sua família, um parente, uma irmã da igreja. E de repente o seu coração é pego de surpresa e o inimigo armou aquela cilada e o seu coração já está minado. E daquele coração minado,
surge uma batalha terrível. Porque a gente começa a alimentar aquela raiz de amargura, não tem? Porque o inimigo, com a sua estratégia, com a sua astúcia, com tudo planejado e arquitetado, armou a cilada e nós caímos. É por isso que Paulo diz: nós precisamos estar revestidos no Senhor. Porque o inimigo que está travando a luta, ele é astucioso, ele arquiteta, ele planeja, ele idealiza. E detalhe, como ele nos conhece, ele vai procurar a nossa área mais frágil. Cada uma de nós aqui temos uma área frágil diferente. Às vezes a gente escuta fulano de tal, misericórdia, é a área frágil. Mas e a sua? E a minha? E para essa área frágil, nós não podemos baixar a guarda. Porque baixou a guarda é a porta de entrada para a cilada do inimigo. Paulo deixa bem claro que essa luta é travada de maneira invisível, mas real. Você não pode tocar, mas ela mexe conosco. E é uma guerra arquitetada. A gente para de orar, a gente para de ler a Bíblia, a gente para de ir à igreja, a gente para de cultivar o culto doméstico, mas o inimigo não para. Quando você dá um freio, o inimigo acelera. Quando você recua, ele avança. Por isso que em nome de Jesus, não vamos parar. Não vamos baixar a guarda. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Mas Paulo continua no versículo 12. Ele agora vai nos apresentar como é este campo de batalha. Né? Quem gosta de assistir filme de guerra aí, esses filmes americanos, né? Geralmente que tem essas guerras aí, que acontece, né, Becarinho? O que mais o soldado inimigo quer saber é como é o campo do outro lado. O que é que eles criaram para servir de fortaleza, de esconderijo? É tudo que eles querem. Né? Interessante que a gente não se preocupa de pensar, ei, como é o terreno do inimigo? E Paulo nos dá as dicas. Paulo diz assim: primeiro, a nossa luta não é. A nossa luta não é contra carne ou sangue. Esse versículo eu sei de cor e salteado. Quer ver? Nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e... Que bom. Ei, a sua luta não é contra seu esposo. A sua luta não é contra o seu patrão. A sua luta não é contra seus filhos. A sua luta não é contra seus funcionários. A sua luta não é contra a irmã fulano, o irmão Beltrano. A sua luta não é contra carne ou sangue. A nossa luta é uma batalha espiritual. E
E muitas vezes o inimigo está usando de astúcia para soltar uma fala, uma palavra maldita, uma atitude que traz um certo constrangimento e nós não estamos vigilantes e aquilo ali entra na nossa alma e cria uma ferida ruim de sarar. E começamos a olhar para a irmã diferente, para o irmão diferente, para o pastor diferente, para o vizinho diferente, para o esposo diferente, para o filho diferente, para a mãe diferente. Por quê? Porque na nossa inocência achamos que a nossa luta é contra aquele que julgamos que é o puro diabo. Não perca a sua paz lutando contra seu esposo. Não perca a harmonia do seu lar lutando contra seus filhos. Não quebre a aliança em casa. Porque a luta espiritual é no campo invisível. Muitas vezes nós estamos agindo como loucas. Perdemos o equilíbrio. Perdemos a paz. Quantos olham e faz assim para ir para a igreja igual tu vai? Eu não vou não. Aí você diz, é a boca de Satanás. Mas ei, nós estamos fechando a brecha. Nós estamos com as armas em Deus. Ainda há pouco nós cantamos o Jeová Jireh que não perde a batalha. Entrega na mão do Senhor. Entrega. Ontem estivemos fazendo uma visita. Um casal, 40 anos de casados, 40. Faz mais de 20 que não há um laço de casal ali. Mais de 20. Porque todas as palavras que saem são de agressão, diminuição, desqualificação. E nós olhamos para aquele homem e dissemos, não há uma virtude na sua esposa? Tem. Ela faz a comida. Não há uma virtude no seu esposo? Ele bota as coisas dentro de casa. Estão baixando a guarda. E há aquele conflito terrível que afetou os filhos, os netos. Que os filhos dizem, não há prazer em ir na casa de manhã. A gente não tem vontade de ir na casa de pai. Mas sabe o que é que choca o coração? É porque estão na igreja. Porque Deus nos dotou de sabedoria. Nós somos mulheres sábias. Que no poder do Senhor podemos edificar a nossa casa. Reparar as brechas. Reconstruir o altar. Porque o nosso maior inimigo batalha contra nós numa região que os nossos olhos não veem. Como nós temos o vício de concretizar as coisas, sentir, a gente transfere para aquilo que os nossos olhos veem. E agravamos pessoas que amamos. E quebramos laços. Quebramos laços. E carregamos essa machadinha para a igreja. E quebramos laços no corpo de Cristo. Oh, minhas queridas irmãs, se nós compreendermos o que Paulo está dizendo,
Não vamos lutar contra o gênio da irmã. Não vamos lutar contra a posição que a irmã tomou. Não vamos lutar contra as ideias que as irmãs trouxeram. Porque tudo isso é uma estratégia para quebrar laços. Mas se cada uma de nós, cada uma começar em mim, estivermos diante do Senhor, nos revestindo da força e do poder do Senhor, nós teremos discernimento. O amor de Deus que é transbordado em nossos corações, ele irá explodir. E nós seremos a comunidade que o Senhor Jesus disse: todos conhecerão que são meus discípulos, porque são. Então o inimigo, irmãos, ele tem a estratégia de neutralizar, de minar a nossa vida com Deus. Pensa que o inimigo está agindo onde tem samba, São João, carnaval. Não. O inimigo vai minar onde tem um cristão. Porque a arma dele é para destruir o povo de Deus. Ele não destrói Deus. Ele está subjugado ao nome que está acima de todo nome. Ele só vai até onde Deus permite. Mas a batalha dele é para me derrubar e derrubar você. É para minar seu casamento e o meu. É para gerar angústia na minha alma e na sua. Mas como disse Jó, mas eu sei em quem tenho crido, e é poderoso, e por fim se levantará. Glória a Deus. Glória a Deus. Continuando, ele diz: mas é contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Não é deste mundo aqui, não. O seu patrão pode até ter influência do inimigo, mas vença essa influência pelo escudo da fé. Não levante ressentimento contra aqueles que se levantam contra você, porque a arma é espiritual. O evangelho, calçar os pés com o evangelho da paz, onde você está, é um campo de guerra, mas o evangelho está ali também. E continuando, ele diz: eles são dominadores do mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Irmãos, olha quantos inimigos estão articulando, arquitetando. Irmãos, nós sabemos que enquanto vocês estão aqui, há uma guerra no mundo invisível para arrancar do coração de vocês o que aqui está sendo plantado. Quando Jesus está falando a parábola do semeador, ele diz que chega um momento que a palavra chega, mas o inimigo arrebata. E muitas vezes a gente traz a palavra, mas permite que o inimigo arrebate. Por um desgosto, por uma frase, por uma atitude, por algo que não deu certo, por uma frustração. Quando nós entendemos que o nosso Deus não perde batalha, nós vamos viver a vida abundante em Cristo Jesus.
vamos viver a vida abundante em Cristo Jesus. Nossos filhos precisam entender o que é servir a Deus. Nosso esposo precisa entender como é a vida de uma mulher que está revestida da armadura de Deus. Porque nós precisamos ser bênção. E continuando, ele diz mais aqui, versículo 13. No 12 ele apresentou como é esse terreno. Quem é que está ali? Potestades, principados, dominadores do mal, príncipes desse mundo tenebroso, cruel, perverso, hostil. Mas no versículo 13, ele vai nos dar a direção do que fazer. Não adianta saber quem é o inimigo, como ele trabalha, onde ele trabalha, e não nos auxiliar. Aí entra essa parte que ele vai nos orientar. Ele diz, primeiro, tomai toda a armadura de Deus. Parece uma coisa redundante, né? Ele antes diz, olha, revestimos, aí agora tomai. Aqui ele está dizendo, ei, a armadura de Deus está disponível para o povo de Deus. A armadura de Deus está disponível para as mulheres de Deus. E nós precisamos ser vitoriosas. Mas tem que ser com as armas de Deus. Que vai além da nossa força. Que vai além da nossa estratégia. Que vai além do nosso modo de agir. Sabe aquela pessoa que trabalha com você, que você diz, isso é um calo. E às vezes a gente quer ser espiritual e diz, eu vou orar para Deus tirar daqui. Ei, ela pode ser uma cilada. Mas você não tem que lutar contra ela, mas contra quem está por trás. Senhor, me ajuda a chegar aqui com o cinto da verdade. A tua palavra é a verdade. E constantemente, irmãos, tem um cristão no lugar, a guerra está travada. Mas, irmãos, só sou membro da igreja, só chego, sei, escuto e saio. É povo de Deus, a guerra está travada. E todos nós temos disponível as armas de Deus, a armadura de Deus. Aí ele diz, portanto, tomai. Olha a finalidade. Para que possais, nem ouvir, resistir. A palavra resistir significa manter-se contra. Irmãos, às vezes o inimigo arma cilada e de maneira indireta a gente apoia. Eu nunca vi um ser para criar mais problema do que mulher. Não aconteceu aqui, acontece em outros acampamentos, aqui não. Mulher, olha, esse quarto aqui, sinceramente, eu acho melhor a outra vista. Mulher, eu fui no outro quarto, tu sabia que os colchões de lá são mais novos do que esses aqui? Mulher, tu sabes que amanhã o sol vai ser desse lado. Não é aqui, viu, Valéria? Outros acampamentos em outros locais. Aqui não. O povo aqui tudo crente, cheio da armadura de Deus.
A galera disse que ia entrar às 15, a gente só entrou às 17. Ô irmãos, aí começa. Minha filha, não gostei muito daqui não. Aí fica aquele coração, sabe? Insatisfeito. Irmãos, a insatisfação é uma cilada do inimigo. Sei pra que a camisa vermelha? E mais esse nome branco. Parece que a campanha para aquele candidato. Mas não é não. Podia ter sido rosa. Vou fazer rosa não por causa da Barbie. Não é assim não. E é, aqui também é. Olha só, irmãos. É uma coisa tão simples. Mas às vezes mina tanto o coração. Não gostei do cardápio, frango de novo. Eu passei a semana toda no mesmo frango. Ei, irmã. Ei. Você é privilegiada. Deus trouxe você para abençoar seu coração. Não dê voz às ciladas do inimigo. Feche as brechas. Trate o seu coração. Trate. Porque até colocar esse tapete aqui foi feito com carinho, com amor. Porque quando a gente organiza, a gente pensa nos outros. Ninguém pensa, quando faz retiro, pensa, vou fazer para eu estar bem, não. Sabe quem menos desfruta disso aqui? Quem organiza. É quem menos desfruta. E a gente tem que fazer feito Moisés, né? Ai, Deus, manda alguém para me ajudar. Porque a gente escuta 100 vozes. Podia ter sido o quê? Podia fazer o quê? Sabe, irmãos, é uma coisa tão pequena, não é? Mas muitas vezes mina o nosso coração. E nós precisamos nos policiar também contra ciladas dentro da nossa casa. Palavras que às vezes agridem. Ah, mas meu marido não é crente, ele parece a figura do inimigo, mas ele não é. Ele é uma alma carente da graça de Deus, da libertação do Senhor. Portanto, policie as ciladas. Que ele pode estar usando a sua boca. É uma cilada que ele planejou. Nós somos cheios de problemas, irmãos. Nós, mulheres. E a gente precisa se permitir o Espírito Santo tratar o nosso coração. Contra aquela pessoa que você considera que é um calo. A sua batalha espiritual. Vença com as armas espirituais. E aqui ele diz, olha, para que possais resistir no dia mau. Irmãos, o dia mau chega. É um diagnóstico terrível, é uma doença terrível, é uma notícia triste, é a perda do emprego. É muitas vezes aquilo que você esperou com tanta ansiedade não chegou e nem vai chegar. É um dia mau. E ele sempre existirá. O dia mau. Mas é exatamente para o dia mau que você precisa estar firme. Olha o que é que Paulo diz. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Atenção.
depois que você venceu tudo naquele dia mau, porque virão outros. Se para cada dia mau, que esse dia mau pode ser qualquer situação que balança, chocalha a nossa fé, Ele diz mais para que vocês possam permanecer firmes. Sabe qual é a ideia aqui? De uma estaca. Está aqui, ó. Firme, sem balançar, sem perder. Muitas vezes a gente passa um dia mal tão terrível que na nossa mente o inimigo tenta roubar a semente e diz assim: ei, e aquela promessa que tu disse que Deus fez? Ei, naquele dia que você orou e Deus disse que ia resgatar e até agora nada. Minhas queridas irmãs, o dia mau ele chega. Mas Paulo diz, nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus para estarmos firmes no dia mau, resistir e permanecer de pé. Amém. Sem fraquejar, sem recuar, sem murmurar, sem reclamar. Amém. Porque a reclamação é uma cilada. A reclamação também é uma cilada. Como a gente precisa se policiar? Como precisamos? E o nosso pior campo de batalha é dentro de casa. É o pior campo de batalha. É dentro de casa. E para concluir, Paulo diz assim: e tendo vencido tudo, tendo concluído a resistência, tendo conquistado a vitória na luta que travou, estejais de pé para o novo investimento do diabo. Por que a nossa luta é constante? Porque é o Evangelho mesmo. Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflição. Mas eu sou o referencial. Eu venci. E vós? Amém. Você crê nessa palavra? Amém. Não permita que o inimigo roube a semente que foi plantada. Amém? Amém. Vamos orar. Mas eu não quero a síndrome da pá. É quando diz, tão bom se fulana estivesse aqui para ouvir essa palavra, era tão bom para ela, né? Se é você, foi para você que Deus falou. Deus também tratou comigo. Nós precisamos pedir: renova-me, Senhor. Trata o meu coração. Amém. Será que o seu coração tem alguma raiz de amargura? Será que houve uma situação de uma palavra infeliz e você guardou e nunca procurou essa pessoa e está ali uma cilada montada? Mas nós vamos orar. Se coloque de pé. Baixe sua cabeça.
Tem um hino que diz: Senhor, eu não sou nada diante do teu poder. Você conhece? Pronto. Porque eu não canto, viu, irmãos? Eu só vou cantar na glória. Só na glória. Né? Senhor, eu não sou nada diante do teu poder. Não entre na batalha com as suas armas. Não entre. Em nome de Jesus, não entre. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho eu tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés e humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho eu tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés e humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. As meninas vão cantar bem baixinho e você vai orar. Quantas feridas nós temos na nossa alma, no nosso coração. Mas nesta noite é noite de libertação. Nesta noite é noite do Senhor tratar as coisas que nós não podemos tratar. Oh Pai, em nome de Jesus, vem com o teu Espírito Santo fazendo a obra que só o Senhor sabe fazer. Oh Deus, vem tratando o coração de esposas aqui, Senhor, que estão machucadas, estão feridas, e mesmo sem querer tem raízes de amargura nesses corações. Vem com o bálsamo, Senhor, tratando. Pai querido, vem tratando os corações difíceis de perdoar. Muitas vezes são ciladas, ó Deus, que o inimigo arma e nós mergulhamos sem discernimento. Mas nesta noite, Pai, em nome de Jesus, trata, Senhor. Em nome de Jesus, trata, Senhor. Pai, vem transformar a angústia na alegria, porque o dia mau é natural na nossa vida, mas nós precisamos resistir, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, as mães que aqui estão, que têm travado lutas com seus filhos, Deus, são ciladas, Pai. Pai querido, que essas mães se revistam da tua armadura para vivenciar nova experiência contigo, Senhor. Deus, a nossa luta é invisível aos nossos olhos, mas Pai, em nome de Jesus, abençoa, Pai, fortalece as tuas filhas, renova a fé, Senhor, renova, Senhor, em nome de Jesus. Toca, 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 Senhor, toca,
o teu rio, lavando nossa alma, Senhor, tirando a sujeira, Pai, em nome de Jesus. Eu clamo pelas tuas filhas que trabalham em ambientes hostis, que muitas vezes são acusadas pelo inimigo, mas elas estão aqui recorrendo ao trono da tua graça. Que as tuas filhas cheguem nesses ambientes com a couraça da justiça, com o cinto da verdade, com o evangelho da paz, com o capacete da salvação, porque elas são tuas filhas, Senhor. Ó Deus, amplia nossa visão espiritual, Senhor, para que venhamos ter discernimento, Pai. Ó Deus, nossa luta contra o inimigo é uma luta que nós não temos forças, a nossa arma é insuficiente, mas nós recorremos a Ti, Senhor. Ó Deus Santo, Pai amado, Deus de bondade e de misericórdia, reveste-nos do Teu poder, Senhor, para permanecermos firmes no dia mau, Senhor. Acalma nosso coração, Senhor. Acalma, vem tratar conosco, Senhor, no mais profundo do nosso ser. Nós somos únicas diante de Ti. Tu conheces a necessidade de cada uma de nós aqui. Ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a sua luta não é contra o seu esposo, a sua luta não é contra o vício dele, a sua luta não é contra a grosseria dele, a sua luta é contra os principados e as potestades que armam ciladas. Mas desta noite é noite de um novo recomeço, aleluia. Oh, em nome de Jesus, Senhor, é o Teu Espírito que nos faz vitoriosas, é o Teu Espírito que direciona todas as coisas, nos faz sair daqui diferentes, transformadas, mudadas, transforma corações de pedra em corações de carne, Senhor. Corações que estejam na dependência do Teu Espírito, Pai. Ó Deus, se hoje foi um dia mau para alguém que aqui está, de um diagnóstico negativo, de uma situação conflituosa, em nome de Jesus, visita, Senhor, e traz a Tua alegria, porque nós vivemos por fé, Senhor. Nós não vivemos por vista, vivemos por fé. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nos fortalece para vivermos cada dia mal e permanecermos de pé, Senhor, porque o Senhor é a nossa força. Aleluia! O Senhor é a nossa força. Você pode dizer: o Senhor é a nossa força. Aleluia! Glória ao Senhor. Aleluia! Faz em nós, Senhor, o Teu querer. Aleluia.
sentar. Muito grato.